Matemática na Prática, com o professor Adriano. No canal do professor Adriano, estamos juntos aqui mais uma vez para fazermos aqui as atividades remotas do Colégio Evencia Brito. Atividade remota número 10 dessa vez. Eu continuo pedindo a vocês para se inscreverem no canal, para divulgar os vídeos, para que a maior quantidade possível de alunos possa assisti-los, né? Então se inscreva, compartilhe, curta, para a gente continuar chegando até todo mundo que precisa assistir essas aulas, certo? Então vamos lá, vamos aqui responder a atividade remota número 10 do Colégio Evencia Brito. Está aqui a atividade remota número 10, nós vamos responder. Como sempre, lembrando que eu faço as atividades aqui similares ao que vocês vão fazer. Eu faço aqui parecido, você vai lá e tenta fazer a sua atividade. Então a primeira questão de vocês diz assim, ó. Uma empresa de cosméticos lançou no mercado 5 produtos diferentes, A, B, C, D, E. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita para verificar a preferência dos consumidores em relação a esses produtos. E aí está o gráfico, né? O produto A no seu aí tem 25%, o produto E tem 30%, o produto B tem 15%, o produto C tem 10% e o produto D tem 20%. Aí observe. Na sua questão diz assim, ó, se foram entrevistados 2.400 consumidores, podemos afirmar, se foram entrevistados 2.400 consumidores, podemos afirmar que preferem o produto A, aí tem a quantidade. No meu caso, eu vou calcular como se fossem 3.000 entrevistados, ok? E que querem o produto A 30%, ok? Eu não faço igualzinho ao seu, eu faço parecido. Então, no meu caso, aqueles que foram entrevistados foram 3.000 pessoas, né? E o produto A, que é a mesma pergunta do seu, né? Eu mudei de 25%, no meu é 30%. Agora o cálculo que eu fizer aqui, você vai fazer parecido. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos calcular aqui uma porcentagemzinha, né? E a fórmula da porcentagem, ó, é o capital vezes a taxa dividido por 100. Ok? Então você pode calcular fazendo o seguinte, ó. O principal aqui, o principal, melhor dizendo, é o 3.000, vezes a taxa, que no meu caso é 30, e eu vou dividir por 100, ok? No seu caso, lembre, você não é 3.000, no seu caso é outro número. O seu caso também não é 30, é outro número aí, então você vai fazer parecido. Mas vamos lá, respondendo aqui a questão, ó, eu vou cortar logo aqui, ó, um zero desse, mais um zero desse, ó, certo? Então aqui ficou assim, ó, 300 vezes 3 dividido por 1. Na sua questão, se você só puder cortar um zero, corte só um zero. Se você não puder cortar nenhum zero, não corte nenhum zero. No caso aqui eu cortei um zero desse, mas poderia cortar os dois daqui também, ó. Poderia cortar os dois desse aqui com o 100, ficaria a mesma coisa, certo? Então nesse caso ficou 300 vezes 3, 900. Dividido por 1, 900. Porque aqui embaixo é o número 1. Se fosse 10, eu ia dividir por 10. Se ficasse o 100, ia dividir por 100, e aí vai, né? Então ficou, ó, 300 vezes 3 é 900, dividido por 1 é 900. Professor, se eu fizer o cálculo assim, ó, 3.000 vezes 30 e depois dividir por 100, é a mesma coisa, certo? Eu cortei aqui os zeros para ganhar tempo. Então, no meu caso, pessoal, foram 900 pessoas que preferiram o produto A. Então, no meu caso, a resposta correta seria onde tivesse o 900. No seu caso, você analise direitinho para você não errar, ok? Então veja lá quantas pessoas foram entrevistadas e quantos preferiram o produto A na sua questão. Aí você faz essa questãozinha aqui, ó. Pega o número principal, a quantidade de pessoas entrevistadas, multiplica pela a taxa da porcentagem aí, no seu caso, e depois divida por 100. Se der para cortar zero, faça como o meu. Se não der, você vai fazendo aí do jeito que você sabe. Beleza? Então, primeira questão resolvida. Vamos para o segundo agora. Na questão 2... observe o quadrinho e assinale a opção que responde corretamente à pergunta abaixo. No seu caso diz assim, o banco está informando que quando tivermos pago, no seu caso, 4/5 de nossa dívida, podemos fazer um novo empréstimo. Então ele quer saber nessa questão quanto vale os 4/5 que estão aí, essa fraçãozinha. No meu caso, ó, não é 4/5, é 3/4. Então, no meu caso, quando eu pagar 3/4 da dívida, eu posso fazer um novo empréstimo. Que percentual da dívida deve ser quitado para que eles possam fazer um novo empréstimo no banco? E aí atrás aqui tem as opções, A, B, C, D, ok? Mas vamos lá, no meu caso aqui, ó, não é 4/5, é 3/4. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 3 por 4, ó. Vou pegar esse número que ele me deu e vou dividir 3 por 4. 3 dividido por 4 não pode,
zero no quociente. Eu acrescento o zero e a vírgula. Então, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28 para 32. Aí eu acrescento outro zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, observe o que foi que eu encontrei. Eu encontrei um número decimal 0,75. Esse número 0,75, pessoal, equivale a 75 centésimos. Você lê assim, ó, décimos, centésimos, ok? Ou décimo centésimo, tanto faz. No caso aqui, você lê 0,75 centésimos. Se é centésimos, é sobre 100, ó, sobre 100. E quando a gente tem algo sobre 100, é a mesma coisa que falar, ó, 75%. Então, no seu caso aí, vai ser bem parecido. Analise direitinho aí como é que vai ficar, ok? E no final, ó, observe a questão. 0,75 é 75%. 0, por exemplo, 0,9 é 90%. 0,8 é 80%. E aí vai, ok? Faça essa divisão, faça essa transformação e você vai ter o resultado da sua questão, ok? Voltamos daqui a pouquinho com mais explicações da atividade remota número 3. Continuando, pessoal, as nossas questõezinhas aqui, ó. Vamos responder agora a questão número 3 e a questão número 4, que serve também para a questão número 5, ok? Então vou fazer aqui a questão 3, uma parecida com o que você tem aí, e depois a 4, que serve também para a questão 5. Então na questão número 3, diz assim, viu, ó? Examine a tabela que resultou de uma pesquisa de opinião. A sua tabela é parecida com a minha, ok? Então, na minha tabela, a opinião sim foi de 80 pessoas, a opinião não de 50 e a opinião tanto faz de 70 pessoas. As pessoas com a opinião não representam quanto por cento do total dessa tabela aqui? Então, eu tenho aqui um total de pessoas entrevistadas. E essas pessoas que disseram não representam quanto do total de pessoas que foram entrevistadas? Então vamos lá. Se vocês analisarem direitinho a tabela, ó, a primeira coisa aqui é dizer, ó, quantas pessoas foram entrevistadas. 80 mais 70 é 150, mais 50, 200. Então 200 pessoas foram entrevistadas, ok? 200. Então eu tenho assim, ó, 200 equivale a 100%, ó. Que foi o total que foi entrevistado. Você vai fazer a mesma questão no seu. Descubra quantas pessoas foram entrevistadas, aí você coloca, o total de pessoas vale 100%. E os 50 que está aqui, no seu caso é outro número, mas é parecido, ó, equivale a que porcentagem? X. Ok? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu descobri o total de pessoas entrevistadas, 200. Então, esse total equivale a 100%, porque foi o total que foi entrevistado, né? E o total, e o número que eu quero de entrevistados que disseram não, equivale a X, eu não sei quanto é. Então nós vamos fazer aqui o cruz credo, né? Pra gente fazer a questãozinha, ó. Você vai multiplicar esse por esse e vai multiplicar esse por esse, certo? Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho 200 sobre 50 e aqui 100 sobre X. Para ficar mais fácil eu já posso até cortar esse zero aqui, ó. Se eu quiser para ganhar tempo, né? Então nós vamos aqui o seguinte, ó. Então nós ficamos assim, 20 vezes x, 20x. 5 vezes 100, 500. Então 20x é igual a 500. X é igual a 500 dividido por 20. Aí corta um zero. X é igual a 50 dividido por 2, que é o que ficou, ó. 500 por 20, cortou um zero de cada. 50 por 2 ficou 25. Esse 25 é o que eu estou procurando, ó. Quantos por cento? 25%. Ok? E aí está resolvido a questão número 3 minha. Aí veja a sua, ok? Descubra aí o total de pessoas que foram entrevistadas, no meu caso 200, e depois os 50 que eu quero equivale a quanto? Aí você arma uma regrinha de 3, ok? Na regra de 3 que você armar, você encontra lá o resultado. 200 equivale a 100%, 50 equivale a x. Aí eu fiz aqui o cruz credo, ó, cortei o zero para ficar mais fácil, 20 vezes x deu 20x, 50 vezes 100 daria 5.000, né? Mas aí eu cortando o zero, ficou 5 vezes 100, ficou 500. 20 vezes x, 20x, 5 vezes 100, 500. 500 dividido por 20. Cortou um zero de cada, 50 por 2 dá 25, 25%. Beleza? Resolvida a questão. Na questão número 4,
já serve também para a questão número 5. É a mesma forma de fazer. A questão número 4 diz assim, ó, Chiquinho aplicou a quantia de, no meu caso aqui eu botei 8 mil, ó, 8 mil reais, ele aplicou. A juros simples, durante, no meu caso, 5 meses. Há uma taxa que foi aplicada a 3% ao mês, no seu caso é outra taxa, mas é parecido. Ele quer saber o seguinte, o montante obtido, quer dizer, o total do dinheiro que foi pago, é quanto, né? Então eu estou respondendo o número 4 agora, então vamos lá. Para fazer essa questão, eu preciso da fórmula dos juros, ó. E os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Então a fórmula é assim, ó, CIT sobre 100, ok? Então os juros serão o seguinte, ó, o capital, 8 mil, vezes a taxa, que no meu caso é 3, vezes o tempo, que no meu caso é 5, dividido por 100. 100 tem 2 zeros, 8 mil tem 3 zeros. Eu posso cortar, ó, 1, 2, 1, 2. Então fica 80 vezes 3 vezes 5, né? Então nossos juros aqui foram o seguinte, ó. 80 vezes 5, 8 vezes 5, 40, então deu 400. 400 vezes 3 dá 1.200, ok? Deixa eu fazer aqui com calma para vocês entenderem. 80 vezes 5 primeiro, 80 vezes 5 dá 400, vezes 3. Aqui embaixo ficou o número 1, quando eu cortei os zeros, então não precisa dividir mais, certo? Então 400 vezes 3 deu 1.200. Então de juros, ele pagou 1.200, no meu caso, ok? Então, ó, ele pagou 1.200 reais de juros. Só que perceba que essa questão número 4, ele pede o montante, ó, montante. Então o que é o montante? É quanto você tinha mais os juros. Então, quando você juntar os dois, vai dar 9.200. Então, ao todo, ele estava devendo os 8 mil que ele pegou emprestado, mais 1.200 de juros. Quando juntou tudo, ele pagou 9.200. Esse é o montante, ok? Então, a questão número 4 pede isso aqui, ó. Para você encontrar o juro da aplicação, mais o que você está devendo. Então, é o montante. Ou seja, no meu caso, 8 mil mais 1.200 de juros deu 9.200. Agora, na questão número 5, qual é a diferença? Você vai calcular do mesmo jeito aqui a aplicação de João, 600 reais, a 6% durante 5 meses. E vai calcular a aplicação de Antônio, 800 a 4% durante 4 meses. A questão quer saber o seguinte, qual das duas rendeu mais juros? Então aí na questão número 5, você não precisa calcular o montante. Basta você fazer só o quê? Calcule quanto de juros. Então, no quinto, você vai parar aqui, ó. Você calcula o juro e vai ver quem foi que rendeu mais juros, ok? Foi a aplicação de João ou a aplicação de Antônio? Não precisa fazer um montante na questão número 5. Você conclui só nos juros. Conclua o juro de João, conclua lá o juro de Antônio, veja quanto deu cada um e diga quem ganhou mais em juros foi Antônio, foi João. Não precisa fazer o montante só no número 4. Ok? Então espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Não se esqueça que a matemática não mente e que nesse canal aqui é matemática na veia. Valeu, galera. A gente se vê por aí.